Olá, pessoal, boa noite. Quem está entrando aqui, hoje nós teremos a live do Conhecer Direito. Estou aguardando os nossos convidados. Estou fazendo esse teste aqui inicialmente, né? Peço até desculpas aí quem já está ao vivo conosco. Nós estamos aqui fazendo esse teste e daqui a pouco nós teremos aqui, então, a presença do promotor de justiça, Dr. Sidney Fiore Júnior, e da nossa convidada especial de hoje, a primeira vez que ela participa conosco, Elis Sodré. Ela é uma pessoa que há muito tempo trabalha, né, com as crianças, adolescentes, e ela é atualmente presidente da Associação de Promoção da Cidadania. Nós vamos falar hoje sobre a vacinação contra a Covid para crianças. É uma obrigação? É uma opção? O que vocês acham disso? Então, daqui a alguns minutos nós estaremos aqui ao vivo com eles, né? E eu gostaria muito que vocês participassem, dando a sua opinião. Se quiserem fazer perguntas também, né? Não sei se vai dar tempo de responder todas, mas vocês podem mandar aí no chat, vou deixar ativado para vocês falarem, para vocês opinarem, né? E também, de repente, né, contarem experiências aí. Você que é mãe, você que é pai, você que é professor. Então, estão todos convidados a nos ajudar a fazer essa live. Porque há muitas divergências, controvérsias, né? Politicagem, necessidade ou não necessidade. É uma opção? É uma obrigação? Então, eu gostaria muito que você deixasse aí seu comentário para que pudesse realmente contribuir, né, cooperar conosco nessa live de hoje. Boa noite, meu nome é Adelaine e estou aqui aguardando os meus convidados. Espero que daqui a pouquinho eles entrem, né? Enquanto isso, mande aí a sua opinião, seu comentário a respeito disso. O que vocês acham? A Covid a Covid-19, ela mexeu muito, né, com todas as estruturas, né, familiares, mentais, econômicas, e de fato, não está sob nosso controle, né? Não temos controle sobre nada no que tange a isso, né? No máximo que a gente pode fazer é se proteger, se prevenir, mas não estamos de forma nenhuma livres, né, desse mal que afetou a humanidade inteira, praticamente. Eu vou só aqui falar com um dos nossos convidados. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, doutor Sidney. Vamos ver aqui se ele já está entrando. Doutor Sidney, ele é professor de justiça, né? Da infância e juventude. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Elis Sodré, bem-vinda, boa noite, tudo bem, Elis? Boa noite. Tá me Elis, ouvindo bem? estou te ouvindo bem, estamos aqui aguardando vocês ansiosamente. Quando você recebeu o convite, você só clicou e entrou, foi isso? Oi. Tá, deixa eu ver aqui como que tá, aqui então tá normal, né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou numa live aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui. Então, Elis, boa noite, né? Mais uma vez, se você quiser já ir cumprimentando aí o pessoal, enquanto o doutor Sidney chega. Você é muito bem-vinda, viu? É a primeira vez que a gente tem a honra de ter a sua presença aqui. Eu acredito que teremos mais vezes, né? Você tem desenvolvido um trabalho muito lindo em várias áreas, né? Geralmente voltadas assim, para a sociedade. Deixa eu só ver aqui. Tem alguém, Antônio Martins. Antônio Martins, boa noite. Obrigada por estar conosco. Deixa eu ver. Liz, vou te passar a palavra para você ir cumprimentando o pessoal, se apresentando. Você pode fazer isso? Posso, posso. Gente, é uma experiência bem nova para mim, né?
Então, assim, boa noite a todas as pessoas que estão conectadas já. Eu acho que os meus amigos, de perto e de longe, vão entrar só às 21 horas, né? Então, nós vamos aguardá-los para a gente cumprimentá-los também. Mas a gente já vai cumprimentando vocês que estão aí, né? Já atentos a esse tema que é tão importante, tão relevante para as nossas crianças, né? E precisamos falar mais sobre as informações seguras e corretas, porque fake news também mata, né? Então, a gente precisa divulgar mais sobre as questões da vacina, né? Principalmente para os nossos companheiros do Sistema de Garantia de Direitos, os conselheiros tutelares. Muito importante nesse momento, viu, Adelaine? Essa sua iniciativa, porque a gente precisa, inclusive, falar mais sobre a nota técnica que o Dr. Sidney com certeza vai abordar. Então, é de fundamental importância esse momento de discutirmos esse tema. Muito obrigada aqui. Vamos tentar aqui. Eu não sei se eu recebi corretamente, doutor Sidney, porque você disse que é a sua primeira experiência, a minha terceira experiência, mas ainda estou meio crua, sabe? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Doutor Sidney, eu aceitei o senhor. Não sei se o senhor consegue nos ver, nos ouvir. Vou tentar aqui mais uma vez. É plenamente possível, né, gente? Dois convidados aqui, né? Vocês que são aí das tecnologias mais avançadas, pessoal, é possível, né? Olha, é possível sim, recebemos. Consegue nos ouvir, doutor Sidney, nos ver? Tudo jóia? Consegui entrar aqui. Boa noite. Doutor, desculpa porque eu não pude auxiliar muito aqui, eu fiquei meio perdida, mas que bom que deu certo. Muito obrigada por ter nos aceitado aqui, né? Recebido o nosso convite e aceitado estar aqui mais uma vez conosco. Pode cumprimentar, doutor Sidney, fique à vontade. Obrigado. Entrei pelo celular aqui e estava, na verdade, tentando entrar pelo computador. Acho que pelo computador ficaria um pouco melhor. Mas pelo computador eu não consigo ver os vídeos ao vivo. Aí, por isso que vou reabrir aqui. Você consegue fazer pelo computador ou só pelo celular? Eu estou fazendo pelo celular, que eu também achei mais prático para mim. Quando era pelo Facebook, eu preferia no computador. Mas agora, pelo Instagram, eu estou preferindo pelo celular. Mas a sua imagem está ótima, o seu som está ótimo. Se o senhor quiser permanecer assim, fica bom. Vou ficar por aqui, então. Então, tá bom. Tudo bem? Minha colega Elis Sodré. Doutor Sidney, boa noite. É sempre um privilégio. Nós aqui de novo. Estar com o senhor. Nós aqui de novo, né? É uma dupla muito boa, viu? É uma dupla muito boa. Estou muito honrada pela presença de vocês. Doutor Sidney, né, já esteve conosco em algumas outras oportunidades. Ele sempre tem nos honrado, né, enriquecido aqui as nossas lives. Sou imensamente grata, doutor Sidney, pela confiança e pela sua cooperação social, né? De todo modo, o senhor já é um agente da sociedade, né? Que vive em prol da sociedade, buscando aí, protegendo, pleiteando pelos direitos das nossas crianças, né? Sobretudo. E a Elis é uma pessoa que eu conheci, né? Enquanto ela era do Conselho Tutelar, a gente foi fazer ali um convite para eles encaminharem, né, os atos para o Sejusc para fazer justiça restaurativa. E ela foi uma das primeiras pessoas que foi tão, assim, aberta, né? E depois eu fui descobrir que, na verdade, ela conhece muito sobre as práticas da justiça restaurativa e muito além, né? Ela trabalha com coisas voltadas para as crianças e adolescentes. Então, eu acho que ela tinha que ser,
consagrada aí, doutor Sidney, junto com o Ministério Público, para cuidar aí, para auxiliá-los, porque ela parece que ama mesmo essa área, né, Eli? É uma militante. É uma militante, né? Olha, para Coração vocês mesmo. terem ideia, o primeiro contato que eu tive com o Estatuto da Criança e do Adolescente foi em setembro de 90, lá na Bahia, no seminário, né? Então, eu tive o privilégio de conhecer, naquela época, o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que não está mais conosco, e eu me apaixonei por aquele pedagogo, né? Eu acho que foi por isso que eu fiz pedagogia também, e o Deodato Rivera. E em 2 dias a gente discutiu sobre o estatuto e eu me apaixonei pela área da criança. E minha filha, na época, tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e eu falei, não, eu quero isso para minha filha, eu quero trabalhar com essa área. E a partir daí, logo no ano seguinte, eu vim para Palmas, né, 91, e trouxe na bagagem o estatuto, né, uma cópia. Você conheceu o Vanderlino também, Liz? Sim, tivemos com o Vanderlino várias vezes aqui, em Palmas e também em Brasília. Legal. Então, pessoal, nós vamos então dar início aqui, né? Já demos início, né? Repetindo aqui mais uma vez, que nós vamos falar sobre a vacinação, né? Contra a Covid para as crianças. Se é uma opção, se é uma obrigação. Eu quero aqui deixar aberto para vocês dois. A Elis pode falar um pouco mais do seu trabalho, o Dr. Sidney também, para quem ainda não conhece, viu, Dr. Sidney? Embora o senhor já esteve aqui em algumas vezes, mas alguns seguidores hoje, né, talvez nunca o viu. Então, vocês podem se apresentar, né, e falar o que vocês fazem, como fazem, por que fazem, e falar, então, depois que ambos se apresentarem, vou deixar aberto para quem quer começar primeiro, a falar sobre essa tão polêmica vacinação para as crianças, né, contra a Covid-19. Primeiras damas. Primeira dama, se apresenta aí, Obrigada. se você já quiser, né, dar aí seu palpite inicial, aí o doutor Sidney se apresenta e você prossegue revezando, tá bom? Pois bem, mas, assim, boa noite, né, novamente a todas as pessoas que estão conectadas e nos presenteiem com a atenção, né? Antes de iniciar minha fala, minha apresentação, eu quero fazer a minha audiodescrição, pensando aí nas pessoas, né, que não conseguem enxergar. Então, eu sou uma jovem senhora de 59 anos, cabelos curtos e grisalhos, sou mulher negra, parda, olhos castanhos, uso óculos com aro preto e estou com uma blusa verde com detalhes brancos e pretos, brincos de coração, e ao fundo tem uma parede branca e no cantinho direito da tela uma casa de paz. E eu quero desde já externar a minha gratidão à querida amiga Adelaine, né? E nós tivemos assim um momento muito interessante no ano passado no curso sobre justiça restaurativa e também espere. E nós assim, nos aconchegamos mais, né? Já tínhamos a experiência lá com o Sejus, mas a gente se aproximou no curso de Justiça Restaurativa. Então, eu quero agradecer pela iniciativa de trazer à tona, né, esse tema, vacinação contra a Covid para crianças, obrigação ou opção. E ter também me convidado para dividir a tela com um dos mais importantes atores do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, aqui do estado do Tocantins, que é o nosso promotor de justiça e coordenador do COAPG. Dr. Sidney Fiuri tem uma profunda admiração pelo seu compromisso para que crianças e adolescentes tenham seus direitos fundamentais garantidos. E, por coincidência, né, hoje faz 2 meses que estivemos juntos em uma live promovida pela Secretaria da Cidadania e Justiça, discutindo um outro tema referente ao orçamento da criança, do adolescente e fundo da infância. Inclusive, doutor Sidney, a Raia está querendo uma palestra, né? Eu já estou aqui articulando com o senhor uma palestra lá para a Raia, se possível. Vamos junto. Tá certo? Especialmente sobre o fundo, que eles estão interessados em articular
e organizar e regulamentar o fundo lá de Arraias. Então, mais uma vez, eu quero então agradecer ao Dr. Sidney por estar sempre disposto a compartilhar conosco o seu conhecimento, principalmente o seu conhecimento jurídico na área da criança. E eu quero aproveitar também e mandar o meu abraço fraterno aos meus companheiros e companheiras de luta. E aí eu vou falar onde eu estou atuando, né? Eu sou presidente da APROCE, que é a Associação de Promoção de Cidadania. Eu participo do movimento Renovar Nosso Mundo, Associação Claves Brasil, Associação Mulheres EIG, Associação Tocantinense de Conselheiros Tutelares, Associação Arte de Amar, Comunidade LICE, Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares e aos meus colegas de trabalho da SDEP, que ultimamente eu estou na Defensoria Pública. Então, meu abraço, um beijo grande no coração de vocês, todos esses guerreiros que lutam por direitos de criança e adolescente. E em especial a todos os conselheiros tutelares daqui do estado do Tocantins e de todo o Brasil. Muito obrigada, Elis. Parabéns pela sua apresentação. Outro dia eu assistindo algumas lives aqui do TRE com a juíza Sandra Barbosa, quem tenho grande admiração, e nessa apresentação descritiva, né, autodescritiva, eu achei muito interessante. Eu acho que a gente precisa começar a fazer isso. Então, eu não tenho essa prática, mas é muito interessante. Doutor Sidney, fique à vontade. Se o senhor quiser também assim proceder, tá? Fique à vontade. Tá, eu sou um homem de 43 anos, estou no momento vestindo uma camiseta preta. Tem no fundo ali, ó, tem a minha filha quando era bebezinha ainda, na parede. Estou com barba atualmente, já um pouco branca, cabelo também já um pouco mais branco, né? Coisas da idade. E muito feliz atender o convite, mais uma vez participar com vocês aqui para tratar desse tema de vacinação, que é um tema que, infelizmente, né, em todo o planeta, em todo o mundo, né, acabou tendo uma politização de um assunto que deveria ser apenas médico-científico, né, e isso tem trazido sérias consequências, né, a gente está vendo que a adesão, né, à vacinação não tem sido o ideal, né? Então, é um assunto bastante importante para ser tratado. Continuando na minha apresentação, sou promotor de justiça na área da infância e juventude já há 16 anos, desde 2016, né? Comecei lá em Araguaína, há 4 anos já trabalhando em Palmas, na 21ª Promotoria da Infância, que é uma promotoria protetiva. O ato infracional fica com outra promotoria. Coordeno o Centro de Apoio Operacional dos Promotores da Infância desde 2012. Então, já são 9 anos coordenando os promotores da infância, tentando, de alguma forma, auxiliar em todas as necessidades. Passei por várias promotorias, por várias comarcas, conheço bastante do Estado já, vários companheiros aí, né, de Conselho Tutelar, de Sistema de Garantias de Direito, que eu acabei conhecendo nessa jornada. Então, tratar desse tema é bem interessante. A Elis comentou, né, que eu participei da elaboração de uma nota técnica do CNPG. O CNPG é o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Ou seja, cada estado tem o chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral de Justiça. Ele se reúne num órgão chamado Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Esse órgão, com a ajuda de algumas comissões, né, como, por exemplo, a Comissão da Infância e Juventude, a Comissão da Saúde, a Comissão da Educação, essas comissões se reuniram para escrever um texto, para escrever uma nota técnica sobre a questão da vacinação. Essa nota técnica, hoje, ela representa exatamente o que o Ministério Público Brasileiro pensa sobre o tema de vacinação infantil de crianças de 5 a 11 anos. Por que isso? Porque esse órgão, chamado, a sigla é CNPG, esse órgão ele tem essa legitimidade. Esse órgão tem a legitimidade de dizer que o que ele está dizendo significa o que o Ministério Público Brasileiro está dizendo. Então, é claro que tem um promotor ou outro, né, e todos têm a sua independência funcional, podem pensar um pouco diferente. Mas esse documento externa exatamente qual é a realidade, o que o Ministério Público Brasileiro pensa sobre esse assunto. Muito bem.
Esse documento, essa nota técnica, foi dividida em 3 temas: saúde, infância e juventude e educação. O primeiro tema da saúde se preocupou em dizer, essa vacina, afinal de contas, ela é obrigatória ou é facultativa? Isso gerou uma polêmica gigante no país, né? Por que gerou uma polêmica? Porque veio o presidente, veio o ministro da Saúde, né, e outras autoridades para dizer, olha, eu não vou vacinar meu filho, olha, essa vacina não é obrigatória. Então, a Comissão da Saúde, que é formada por 27 coordenadores de centros de apoio de todo o país, se reuniram para estudar esse assunto, juridicamente. Né? Então, não estou falando aqui nem de aspectos médicos científicos, estou falando da questão jurídica. É disso que eu entendo, é disso que eu vou falar. Então, qual foi o passo a passo, as etapas que aconteceram no país? Primeiro veio a Anvisa. A Anvisa, ela autorizou, né, o uso da vacina da Pfizer. Autorizou. Autorizou da boca para fora ou com estudos? É claro que a Anvisa, né, através de um comunicado público, ela explicou exatamente todas as etapas que foi necessário passar para poder autorizar essa vacina. Uma vez autorizada a vacina, veio a Secovid. A Secovid é um órgão do Ministério da Saúde. A Secovid veio e recomendou o uso da vacina. Aí que vem a questão. Aí vem a questão jurídica. Quando a Secovid ela recomendou o uso da vacina, a interpretação que tem que ser feita é uma interpretação sistemática com o artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto. O artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto, ele diz o seguinte, que é obrigatória a vacinação de crianças de todas as vacinas que são recomendadas pelas autoridades sanitárias. Então, veja a interpretação que tem que ser feita. O artigo 14, parágrafo 1º, ele diz que é obrigatória a vacinação de crianças de todas as vacinas que são recomendadas. Então, como a Secovid, que é um órgão do Ministério da Saúde, recomendou o uso da vacina, automaticamente ela passou a ser obrigatória. Conseguiu entender o raciocínio? O raciocínio jurídico é esse. Então, há um binômio. Primeiro tem que ter a recomendação. Pergunto, teve recomendação? Teve. Ah, mas a recomendação, ela disse que não é obrigatória. Mas olha só, quando veio um ato administrativo do Ministério da Saúde para dizer que ela não é obrigatória, esse ato administrativo, ele não pode violar a lei. Qual lei? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal. Então, pela hierarquia das leis, é claro que um ato administrativo não pode violar uma lei federal. Portanto, se a lei federal disse que uma vacina, quando recomendada, se torna obrigatória, o raciocínio não pode ser outro, senão essa vacina da Covid para crianças de 5 a 11 anos, uma vez que ela está recomendada pela Secovid, mesmo que a Secovid diga que não é obrigatória, que o Papa diga que não é obrigatória, se a lei diz que todas as vacinas que são recomendadas são obrigatórias, o que vale é o que está na lei. Então, essa foi a interpretação jurídica que foi colocada. Nessa nota técnica, foi bastante asseverada, foi bastante pontuada, que a Anvisa, nesse processo todo, contou com o apoio, né, de várias associações médicas, associações dos pediatras, associações dos imunologistas, dos infectologistas. São várias associações médicas ajudaram a Anvisa, assessoraram a Anvisa para poder dizer se essa vacina era segura e eficaz. O resultado disso é que esses estudos comprovaram que a vacina tem mais de 90% de eficácia. Né? Então, a eficácia é muito alta. Também é importante dizer que essa mesma vacina, por que a Anvisa autorizou? Porque essa mesma vacina foi já autorizada pela FDA dos Estados Unidos, pelas agências sanitárias da Austrália, do Canadá, da Suíça, de Singapura, do Chile e de diversos outros países. Né? Lá nos Estados Unidos, isso tudo está na nota técnica, não sou eu que estou dizendo. Nos Estados Unidos, já foram aplicadas mais de 10 milhões dessa mesma vacina para as crianças americanas.
Na China, já foram aplicadas mais de 87 milhões dessas vacinas. E aí eu te pergunto, quantas crianças morreram, né? Tem tanto fake news aí, né? Quantas crianças morreram depois de tomar essas vacinas? Nenhuma, no mundo inteiro. Tem 2 casos que estão sendo investigados, mas até hoje não há nenhuma relação causal, né, entre a vacina e a morte. Portanto, a Anvisa se sentiu absolutamente segura. Uma pergunta que também sempre é feita, essa vacina é experimental? Né? A resposta, não. Todas as vacinas, todos os medicamentos, eles passam pelas fases 1, 2, 3 e 4. A fase 4 é a última fase quando entra o remédio de monitoramento. É a fase que nós estamos no momento. Então, não é experimental. São tantas as notícias, tantas as fake news, né? E a gente precisa sempre estar combatendo. Tá, mas e se a interpretação é que a vacina é obrigatória, como fica a situação dos pais que não querem vacinar? Essa é uma grande pergunta, uma grande questão, né? Essa nota técnica do CNPG, ela diz o seguinte, bom, normalmente quem vai ter essa informação de que a criança não foi vacinada, ou é a escola, ou vai ser algum equipamento da saúde, ou da assistência social, enfim. O que está sendo recomendado na nota é a escola, ou a comunidade, ou o centro de saúde, que acabar recebendo a informação de que a criança não foi vacinada, deve fazer o quê? Tentar, claro, entrar em acordo com os pais. Não sendo possível, acionar o conselho tutelar para que o conselho tutelar possa aplicar as medidas de proteção lá do artigo 129, que são as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, assinalando um prazo para os pais para que eles possam resolver, né, e, de fato, vacinar os seus filhos. Se no final das contas, aplicadas todas as medidas, o conselho usando bom senso, chamando os pais, tentando negociar, se o conselho não conseguir resolver, aí o conselho encaminha essa notícia de fato para o Ministério Público, para que o promotor de justiça, né, no ambiente extrajudicial, também possa notificar os pais, conversar com os pais, tentar resolver. Não sendo possível também essa etapa, o promotor de justiça da infância pode ajuizar uma representação do artigo 249 pela infração administrativa, né, dos pais que descumprem deveres do poder familiar. Essa representação tem como objetivo final a aplicação de uma multa aos pais, que varia de 3 a 20 salários mínimos. Nessa nota técnica, nós não recomendamos qualquer tipo de pedido de troca de guarda, inversão de guarda, destituição do poder familiar, suspensão do poder familiar, porque nós entendemos que isso é muito grave. Né? Não tem razoabilidade esse tipo de pedido. A menos, claro, que fique comprovado que há uma outra violação de direitos, né, muito mais grave do que essa. Então, são várias as medidas, as possibilidades que o promotor pode ajuizar, como também uma ação de obrigação de fazer, pedindo, em caso de descumprimento, que o juiz fixe multa, fixe as astrentes. Também na nota técnica chegou a ser estudada a questão do crime da infração sanitária do artigo 268. Esses dias até assisti uma live com o Dr. Rogério Sanches, promotor lá de São Paulo, um penalista famoso. Ele defendeu também esse ponto de vista. Claro que sempre pensando que essa é a última ratio, né? Ninguém quer mexer com direito penal para resolver uma questão de saúde. E também essa nota técnica, por fim, fazendo aqui um resumo muito rápido, trata da questão da educação. E como ponto principal, a discussão na nota técnica é se a escola pode ou não pode exigir carteira vacinal ou passaporte vacinal como condição para a criança ser matriculada e frequentar a escola. E a conclusão da nota técnica é que não pode, que a escola não pode usar isso como uma condição, porque existe um direito fundamental da criança e adolescente à educação, né? Então, o que a escola pode fazer é notificar os pais, assinalar um prazo para que o pai traga a carteira de vacinação. E se a escola não conseguir resolver, entra nesse fluxo de acionar o conselho, acionar o Ministério Público, mas não pode barrar a criança na escola. O direito da criança frequentar as aulas é um direito fundamental e não pode ser, a escola não pode, né, barrar por causa de falta de vacina. Inclusive, hoje, ou foi ontem, a Promotoria Regional de Educação aqui de Palmas expediu uma recomendação exatamente nesse sentido, tanto para a SEDUC como para as secretarias municipais de ensino. Tentei fazer aqui um resumo muito rápido, em poucas palavras, para poder fazer esse bate-bola com a Elis. Diga, Elis. Doutor Sidney, veja bem, se um pai, né, não quiser não matricular a criança porque não quer vacinar,
E aí? Se o pai não quiser matricular porque não quer vacinar, Mas, Isso. mas não está impedido, né, doutor? Pelo que o senhor falou, não está impedido de frequentar a escola, de se matricular. exatamente. A nota técnica diz que a criança não pode ser impedida, né, de matricular porque não se vacinou, né? Então, em tese, o pai ele vai poder levar a criança para a escola vai aceitar a matrícula, só que a escola vai denunciar, entre aspas, né? Vai acabar comunicando isso para o conselho tutelar e o conselho tutelar, então, vai aplicar as medidas de proteção. Em tese, na prática, vai ser isso que vai acontecer. Tem Porque alguém se o falando pai... aqui, ó. Tem alguém falando aqui assim, ó, Elise e doutor Sidney. Então se torna a mesma coisa. Eu não sei se é inerente, essa não está proibido, mas vai ser punido. Mas pode prosseguir, Elise. Eu te cortei só para falar aqui que eu me perdi o nome da pessoa. Roberta, não, Robótica Palmas, está falando aqui. O que nós Acho, fazemos é aquela chamada coerção indireta, né? O objetivo final é exatamente que a pessoa vacine, né? Então, eu acho que a Elise caiu, doutor, mas pode prosseguir, desculpa. o objetivo é que a pessoa vacine, né? Então, se o objetivo é esse, né? Que tipo de instrumento, né? Que a gente pode utilizar para conseguir o nosso objetivo, né? Então, é isso que os países fazem. Por exemplo, não pode entrar no país sem a cartão de vacina. Você não pode Está se eu cair também? Não, o senhor está aqui. O senhor está aqui ainda. Eu vou mandar novamente o Tá. convite aqui para ele. Eu estou ouvindo o senhor normalmente. Pode prosseguir, doutor. Então, a coerção indireta são os instrumentos, né, que são utilizados para tentar forçar uma situação, né, é uma situação praticamente de calamidade, né? Então isso não é passa longe de ser uma ilegalidade, tá? Agora é claro que o direito à educação é um direito fundamental, então a gente não entende como possível nenhum tipo de condição, né, para acessar a escola. Agora, se a pessoa for para a escola, existe uma lei estadual, tá? Não só no Tocantins, mas praticamente todos os estados. Nós fizemos uma pesquisa. Quase todos os estados do Brasil têm leis semelhantes, né? Essas leis exigem a carteira de vacina. Aí são leis antigas, tá? Não é lei por causa do Covid, não. É lei por causa de rubéola, cachumba, catapora. Então, assim, essas leis já são antigas. Sempre foi obrigatório um dos documentos para fazer matrícula a entrega da carteira de vacina, né? E isso é super importante, né? A gente vê no mundo inteiro o retorno de doenças virais, como, por exemplo, a poliomielite, né? Paralisia infantil. Já pensou que isso está voltando no mundo? Crianças, né, com paralisia infantil porque os pais viram um vídeo na internet dizendo que a vacina faz mal ou qualquer coisa do tipo. Se diz, uma pessoa me contou que conhece um procurador da República, do Ministério Público Federal, que ele sofreu paralisia infantil e ele nunca conseguiu perdoar os pais porque a vacina estava disponível e por causa de uma convicção dos pais, né, um medo qualquer, sei lá o que que era, os pais não levaram para tomar vacina e ele contraiu a poliomielite. Hoje ele fica numa cadeira de rodas. Então é algo assim muito grave, né, muito sério a ser pensado. Essa vacina que a gente está discutindo já passou por todas as etapas, né, não é experimental. E é isso que a nota técnica do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais tenta passar para a sociedade, de uma maneira bastante técnica, objetiva, sem absolutamente nenhum tipo de politização, né? Eles Tá voltou? certo. A Elis voltou. Eu acho que ela está nos ouvindo direitinho, né, Elis? Está nos ouvindo? Estou. Eu quero só dizer para o doutor Sidney que no final eu quero fazer algumas perguntas, e se o pessoal tiver alguma pergunta aí e eu não tiver visto, me mande. Pode me mandar no meu WhatsApp, 981121848, porque às vezes o comentário sobe e eu perco aqui. Tem muita gente falando aí algumas coisas, doutor Sidney. Enquanto a Elis fala, se o senhor quiser dar uma olhada, depois no final, se o senhor quiser responder, fique à vontade. Elisa, a palavra é sua, por favor.
Então, eu quero só compartilhar aqui um texto de Ruth Hilde, quando ela diz que através da partilha dos nossos pensamentos, nos inspiramos uns aos outros, partilhamos visões e criamos o futuro, descobrimos valores comuns e desenvolvemos compromisso. Ao pensar e analisar, nós definimos como podemos fazer coisas juntos. Eu não sou especialista, né, em saúde e nem sou jurista, né? Sou pedagoga, especialista em psicopedagogia, mãe, avó de Paula, com 5 anos, já vacinada com a primeira dose, e de Lia com 1 ano. E estou aqui enquanto cidadã para partilhar os meus pensamentos sobre o que considero importante no processo de garantir a preservação da vida de nossas crianças por meio da vacina contra o Covid-19. Eu tenho compartilhado acompanhado alguns grupos de WhatsApp, inclusive ontem eu mandei para o doutor Sidney, né, uma mensagem, né, e ele só falou assim, quanta asneira. Eu falei, pois é, eu nem conseguia assistir tudo, porque realmente são informações sem nenhuma comprovação científica sobre a vacina. Outros dizem, sem nenhuma fundamentação legal, que a vacinação contra a Covid não é obrigatória. E a gente acabou de ouvir o doutor Sidney colocando aí que realmente é obrigatória. Então, são tantos equívocos, tantas informações falsas, que até eu entendo a aflição de muitos pais que não tendo acesso à informação. Ó, gente, é quem não tem acesso à informação, porque quem tem acesso à informação e continua achando que a vacina não é importante, eu não perdoo, tá? Então, assim, os pais que não têm acesso a informações verdadeiras e seguras, muitas vezes não sabem como agir diante de todo esse problema. Então, esperamos que o tempo, né, que passarmos juntos aqui, possamos inspirar todos a buscarem o conhecimento científico, gente. Não é o conhecimento do tiozinho lá do WhatsApp, não. É o conhecimento científico sobre o tema e a melhor forma de garantir o direito fundamental à vida e à saúde às suas crianças. Aí eu tenho uma pergunta para o doutor Sidney. Quando o senhor diz que a escola encaminha a notificação para o Conselho Tutelar, que a criança não foi vacinada. O Conselho Tutelar, no primeiro momento, vai orientar os pais sobre a importância da vacina e aplicar as medidas e dar um prazo para vacinar, não é isso? Isso. E quando o conselheiro tutelar é negacionista, não acredita na vacina, como é que faz? Então, na verdade, o que acontece? Existe uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, que é o CONANDA, e essa resolução do CONANDA, ela tem lá quais são as sanções aplicáveis àqueles agentes públicos, conselheiros tutelares, que descumprem o seu papel, que descumprem aquela missão pela qual ele foi eleito, né? E a missão pela qual ele foi eleito é o de defender os direitos de crianças e adolescentes. Quando o conselheiro tutelar ele deixa de praticar o que a lei lhe obriga, né, ele fica passível de sanções. Né? As sanções elas vão numa escadinha até chegar num nível tão grave que ele pode perder o cargo. Né? Então é bastante importante que os conselheiros tutelares saibam que quando eles assumiram esse cargo, eles assumiram um cargo com um compromisso social de defender os direitos da criança e do adolescente. É para isso que serve o conselho. Né? Senão ele tem que ir fazer qualquer outra coisa, menos ser conselheiro tutelar. Então, até nessa nota técnica, existe um capítulo, existe um momento na nota técnica para tratar desse assunto e é feito um alerta aos conselheiros tutelares que eles não podem usar qualquer tipo de convicção pessoal, né, para poder não defender direitos de criança, de adolescente. Na vida particular dele, né, ele pode gostar disso ou gostar daquilo, mas como profissional, né, ele precisa cumprir a missão pela qual ele foi eleito. Então a sua pergunta é muito pertinente e ele precisa ficar atento, porque no exercício profissional, né, ele não pode ficar levando questões políticas, questões filosóficas ou qualquer coisa assim que tragam prejuízos para crianças e adolescentes.
Tem algumas pessoas dizendo, eu tenho medo, estou vendo aqui, Adelane, algumas pessoas falando aqui no chat. Eu tenho medo, tenho receio, né? A Elisa falou que também entende, né, que as pessoas possam ter esse tipo de receio. Eu também não sou médico, né? Mas o que está na nota técnica, eu li com muita atenção. Nós fomos buscar as melhores informações possíveis dos órgãos sanitários, né, de todo o mundo, praticamente, né? Então, eu vou voltar a dizer, essa mesma vacina está aprovada pela Agência Sanitária dos Estados Unidos, chamada FDA. A FDA é a nossa Anvisa. Só que lá nos Estados Unidos, o nível assim, de critério, de exigência é muito alto. E lá já foram aplicadas mais de 10 milhões de vacinas. Na China já chegou a mais de 90 milhões. Essa vacina já está sendo aplicada no Canadá. Gente, estou falando de países de primeiro mundo. Canadá, Estados Unidos. Essa mesmíssima vacina está aprovada pela Comunidade Europeia, Agência Europeia de Medicamentos. Essa mesma vacina está sendo aplicada na Austrália, porque foi autorizada pela Agência Sanitária da Austrália, chamada TGA. Também está autorizada essa vacina, está sendo aplicada na Suíça, porque a Agência Sanitária da Suíça, chamada Swissmedic, já aprovou e isso está sendo aplicado nas crianças lá já tem muito tempo. Israel já está agora aplicando para crianças de 0 a 5 anos. No mundo inteiro, não tem nenhum caso de criança que tenha vindo a óbito ou de ter tido qualquer tipo de reação grave. São milhões e milhões e milhões de vacinas aplicadas. Agora, por outro lado, tem aqui no Brasil, já temos mais de 1.400 óbitos. Ontem, a última vez que eu olhei, eram 1.449 óbitos de crianças que faleceram, infelizmente, por contrair a Covid. A Covid, na criança, né, a gente viu lá no início, ela não era tão grave. Só que morriam. Logo no início, morreram algumas centenas, 100, 200, 300. Só que agora, como o público maior, os idosos, começamos pelos idosos. Depois vieram os adultos. Depois vieram os adolescentes. Agora chegou a vez das crianças. Como esse público maior, né, de idade já está tudo vacinado, então a carga viral, quando ele contrai a doença, é uma carga viral menor. Agora, quando a criança que não tem vacina nenhuma, né, contrai a doença, a carga viral está sendo muito alta. E é isso que uma pediatra, né, esses dias eu participei de uma outra live, e eu estou repetindo o que eu aprendi com essa pediatra. Então, ela explicou por que agora tantas crianças estão falecendo com a doença. Agora, além de falecer, o que está tendo demais no mundo inteiro é uma tal de uma síndrome multissistema inflamatória, chamada SIM, S-I-M. E essa síndrome está causando uma série de sequelas nas crianças, né? Que é a Covid prolongada, Covid longa. As crianças ficam aí meses, às vezes anos, né? Sem paladar, sem olfato, muitas vezes com dores no corpo, dores nos músculos, dores nas juntas, durante meses ou até anos. Né? Tudo porque não foi aplicada uma vacina essa que está autorizada pela Anvisa, está recomendada pela Secovid do Ministério da Saúde. Então, assim, nós passamos a vida inteira, né, dando as vacinas mais variadas possíveis para os nossos filhos. A gente está acostumado, o Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo. Nós temos uma cultura vacinal no país. Só que, infelizmente, por causa de política, acabou que algumas pessoas começaram a ficar com receio, né, e deixaram de acreditar nas agências sanitárias do mundo inteiro, agências sanitárias do mundo, para acreditar num vídeo que assistiu na internet, que é uma grande de uma fake news. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente vê, doutor Sidney, o senhor falou uma questão aqui, até vou pedir a palavra aqui para a Elis Sodré, que está no seu tempo, Elis, mas como você fez pergunta, me aguçou aqui também. Eu já volto a palavra para você. Mas em relação ao medo, né, que o senhor falou, eu acho que isso é bem normal, mas em relação ao senhor falar, doutor, a respeito do medo, dentro dessa questão do medo mesmo, porque estava em fase experimental. Hoje, como o senhor afirma, não está mais, né? Só que essa questão dessa nota técnica, o senhor disse no início, eu tive que pegar o fone que meu áudio aqui deu problema,
Mas o senhor disse no início que é do Conselho Superior, é isso? Essa nota técnica é do Conselho Superior do Ministério Público? É Conselho Nacional dos Ah, Procuradores desculpa, Gerais. do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Ela tem Isso. força de lei ou não? Não, 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 não. Não Olha tem só, força de lei. não, é uma nota técnica que explica a conjuntura atual, né? A conjuntura Sim. atual na área da saúde, da infância, da educação. Assim, E ela anota o poder que tem, que pode acontecer dentro das leis que já existem. Não é que exatamente. ela orienta a fazer algum ato administrativo, enquadrar os pais que não vacinarem numa infração administrativa ou criminal. Exatamente, ela orienta os promotores em como agir. Certo. E nesse Tá? caso, o Ministério Público estaria levando isso só do viés administrativo ou levaria ao judiciário? Como é que seria? Então, o que está na nota técnica é que o Ministério Público tem que sempre usar o bom senso, sempre tentar, através de campanhas educativas com o poder público, né, tentar resolver essa questão da vacinação, porque é um direito fundamental da criança, o direito à saúde, né? A saúde Sim, e a vida. Agora, quando sim, a escola, quando o centro de saúde, o hospital, comunicar que a criança não está vacinada, normalmente essa comunicação é feita para o conselho tutelar. Então, a porta de entrada do atendimento normalmente é o conselho. Então, as sim, orientações primeiro são como o conselho deve agir. Então, o conselho deve notificar os pais, chamar para dentro do conselho, da sede do conselho, conversar, aconselhar os pais e tentar de todas as formas dar um prazo para os pais, né, aplicarem todas as vacinas. Não é só a da Covid, tá? São todas as vacinas. Como eu disse, a poliomielite está voltando com tudo. Sarampo, rubéola, cachumba, doenças que estavam praticamente erradicadas no Brasil já não estão mais. Então, todas as vacinas, né, têm que ser cobradas, dá um prazo para os pais e exige um retorno. sim. Se os pais retornarem com a caderneta completa, maravilha. Agora, se o pai se recusar e realmente não cumprir, o conselheiro tutelar pode aplicar uma medida de proteção, né, uma medida chamada advertência, e comunica, encaminha a notícia de fato para o Ministério Público. Aí o caso está com o Entendi, promotor. Aí o promotor, mesma entendi. coisa, chama os pais, tenta entender aqueles pais, o que está acontecendo, por que você não quer vacinar seu filho, está aqui, chegou uma denúncia no Ministério Público. Vamos tentar resolver? Vamos tentar resolver. Em último caso, né, o pai não atendeu a esse comando, né, aí existem saídas jurídicas, né, existem algumas ações que a gente pode mover contra esses pais para que no final das contas, né, ele acabe vacinando, né, porque ele vai acabar sendo processado. Processado para quê? Né, vai ser aplicada uma multa contra ele. É esse tipo de punição. Na nota técnica ficou muito claro que no Brasil, né, inclusive existe decisão do STF sobre isso, no Brasil é totalmente proibido a vacinação forçada. Não existe nenhuma forma de você entrar com uma ação para a polícia, por exemplo, pegar uma criança e levar para tomar a vacina. A vacina sempre tem que ter o acompanhamento do pai, o acompanhamento da mãe. Inclusive, esse é um assunto interessante também de orientação, Adelaine. Quem que tem que levar o filho para vacinar? É o pai? É a mãe? Os dois juntos? Pode ser só um sozinho? Se for só um sozinho, o outro tem que assinar algum papel, algum documento autorizando? Nessa nota técnica, nós tratamos desse tema. Baseado na lei, baseado no Código Civil, baseado no marco legal da primeira infância. O poder familiar, né? É o poder familiar. O pai e a mãe têm direitos iguais e deveres iguais. Então, ou o pai ou a mãe, qualquer um dos dois, pode levar o filho para tomar vacina. Não há necessidade do outro, do cônjuge, assinar nenhum tipo de termo de consentimento. Agora, Adelaine, é diferente a situação quando nem o pai, nem a mãe, nenhum dos dois está presente, tá, para levar a criança para tomar vacina. É um terceiro que vai levar a vacina. Nessa situação, aí sim é necessário que os pais assinem um termo de consentimento para que a criança tome a vacina. Tá? Aí Entendi. tem uma terceira situação. Vamos imaginar aqui uma situação em que o pai quer que dê a vacina e a mãe não aceita, de forma alguma. Tem uma briga do pai com a mãe.
Como que resolve isso? Bom, é claro que primeiro eles têm que tentar resolver entre eles de uma maneira amigável. Se em último caso, último mesmo, não for possível resolver essa lide entre pai e mãe, né, o que o Código Civil traz como resposta, eles têm que procurar um advogado ou a Defensoria Pública e entrar com uma ação chamada ação de suprimento de consentimento, né, para que aquele que quer dar a vacina, ele tem que conseguir com que o juiz supra a vontade do outro cônjuge que não deixa vacinar. Né? Então, assim, é claro que ninguém espera isso, ninguém quer ir parar na justiça, né, para ter o direito de dar a vacina, que é um ato de amor, é um ato de proteção ao próprio filho. Mas é o que tem a lei, a previsão legal. Sim. Elisa, eu vou te devolver a palavra, porque senão eu vou ficar aqui perguntando um monte de coisas e vou te atrapalhar. Pode concluir aí, por Não, gentileza. eu só quero falar um pouquinho, né, que nós vivemos no Brasil um tempo de retrocessos na garantia dos direitos humanos, né? Mas na questão da vacina não precisava retroceder tanto. Voltando ao passado para entender o presente, né, eu fui buscar as informações sobre o episódio da revolta da vacina em 1904, né, no Rio de Janeiro, lá no início do século XX, né? E os problemas eram outros, né? Eram a varíola, a peste bubônica, a febre amarela, mal de 7 dias, que é o tétano. Depois a gente foi entender que o mal de 7 dias era a gente tem que tomar a vacina de tétano, né? Quantas crianças morreram, né? A diarreia, a tuberculose. E o médico sanitarista Oswaldo Cruz, para resolver o problema, principalmente da varíola, né? Iniciou o programa da vacinação obrigatória. E deu no que deu, né? O quebra-quebra, uma revolta do povo no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Aí suspenderam a vacinação obrigatória, o povo penou com as doenças, né? E aí, em 1909, o que a história diz? Que faziam fila, né? 5 anos depois, faziam fila para se vacinar, né? Eu sou uma das sobreviventes da varíola e da difteria, né? Eu sobrevivi a essas 2 infecções, que são infecções sérias, que hoje tem a vacina, né? Olha, em 1904, a vacina foi disponibilizada no Rio de Janeiro. Na década de 60, eu fui acometida com a doença. Eu nasci em 62. Eu acho que em 65, mais ou menos, eu tive varíola. E só na década de 70 que a vacina contra a varíola chegou lá no interior do interior da Bahia. E foi a primeira vacina que eu tomei na minha vida, né? Foi a vacina de varíola que já tinha tido a varíola, né? Depois veio a vacina contra a meningite, lá na década de 70, eu também tomei, tuberculose, tétano, febre amarela, poliomielite e tantas outras vacinas que nós hoje somos referência no mundo, né, sobre imunização. E aí o doutor Sidney falou sobre a live que ele participou e ele passou, eu não participei ao vivo, mas depois ele passou para mim e eu assisti com a doutora Mônica Gama. Que preciosidade aquela médica que de forma tão simples, né, doutor Sidney, claro, ela falou para a gente, né, sobre a importância da vacina. Eu concluí de assistir a live, né, com muita convicção, né, cheguei à conclusão que a vacina é segura. É necessária a vacinação de todas as pessoas, inclusive as crianças, né? Porque quando você não se vacina, além de colocar em risco a sua vida, coloca também em risco a vida da coletividade, pois a sua atitude de não se vacinar poderá causar, né, mutações do vírus e desencadear outras variantes, que é o que está acontecendo, não é? Uhum. Por que tem tanta gente ainda morrendo de Covid? Porque só vacinou uma dose. Quantas mil doses de vacina estão sendo jogadas fora porque venceram, porque as pessoas não se vacinaram? Então, gente, isso é muito sério mesmo. Mesmo após ter vacinado, eu peguei Covid. Mas os sintomas foram leves, né? Sem precisar de internação. E hoje, né, a gente sabe da importância da vacina, por quê? Porque reduziu o número de internações e reduziu também o número de mortes. Então, assim, na minha opinião, como cidadã, né,
eu quero dizer que sou totalmente favorável à vacina. A vacina, né, nos protege. Para mim, a pergunta que não quer calar, né, que o doutor Sidney já falou aí, é se a vacina é opcional obrigatória. Conforme o artigo 14, parágrafo 1º do ECA, não tenho dúvida de que a vacinação é obrigatória. Então, conselheiros tutelares, né, eu gostaria muito que vocês ficassem atentos, que assistissem, né, lives, assistissem palestras de pessoas que conhecem do assunto, que sabem, e assim a gente pode estar levando o conhecimento e a informação, as informações seguras para a população, né? As vacinas nos protegem contra as doenças, então nós sejamos cidadãos e cidadãs inteligentes e façamos a escolha certa de imunizar o nosso país. Se cada um fizer a sua parte, eu concluo aqui parafraseando Ruth Hilde, descobriremos valores comuns e desenvolveremos compromissos ao pensar e analisar como podemos fazer coisas juntos. Então, o que nós temos que fazer juntos? É sensibilizar toda a população, é levar o conhecimento, é fazer isso que você está fazendo, Adelaine, né? De chamar as pessoas, de conversar, e de uma forma assim mais leve, né? Doutor Sidney falou aí rapidamente sobre a nota técnica, mas deixou claro que a gente quer saber. A vacina é obrigatória. Eu quero dizer para vocês que eu gostaria de continuar aqui, mas eu fiz um compromisso com o Dr. Sidney que a gente não ia prolongar muito. Eu sei que vocês têm muitas coisas ainda para nos dizer. Eu realmente assim espero que essa live tenha contribuído, né, com algumas pessoas que ainda estavam em dúvida, porque eu vou ser bem sincera para vocês. No início eu fiquei com bastante medo, porque embora a gente saiba, né, que teve muito viés político, muitas pessoas ignorantes falando contra a vacina, só que eu acabei vendo também, assistindo, alguns médicos, né, que falavam sobre os riscos por ser experimental. Então, eu penso que a nossa sociedade chegou assim, a esse caos de dúvida, de medo, de pavor e de até desrespeito às normas, em função de toda essa enxurrada de informações que talvez, se não tivesse sido de forma tão cruel essas informações, né, tão cruéis, não teria trazido tantas dúvidas, não teria trazido tanto medo, teria trazido mais anseio por essa vacina do que pavor. Porque eu percebo que, enquanto muitos tinham anseio pela vacina, muitos tinham pavor de forma igual. Então, né, eu cheguei a assistir um vídeo que a pessoa falava que tinha até partes de mortos do passado no meio da química ali, né, do produto, da vacina, eu não tenho a linguagem aqui para falar, e eu pensava, gente, mas que absurdo é esse? Por que, né? Por que tanta coisa horrorosa se criou em cima disso daí? Então, eu penso que é normal, né, Dr. Sidney e Elis, eu penso que é normal esse medo, mas a responsabilidade dos pais, tem muitos pais que a gente vê que eles estão com medo, não é só pela questão assim, porque, né, eu não vou vacinar porque minha religião não permite, eu não estou com vontade, mas é por medo de causar mais prejudicialidade à saúde da criança do que proteção. Tem muita gente que está pensando dessa forma, né? Elaine, então, deixa eu só fazer aqui aproveitar essa última frase sua. Olha, como eu disse, já são mais de 100 milhões de doses dessa vacina aplicada a crianças de 5 a 11 anos. Quantas tiveram qualquer problema sério com a doença? Nenhuma. Zero. No mundo. No mundo. Agora, só no Brasil já morreram mais de 1.400 por causa de Covid. Mais de 2.500 estão com Covid prolongadas, com um monte de sequela. Olha só, vamos colocar na balança. Isso é conta simples. 100 milhões de doses aplicadas, nenhum problema constatado, relação causal comprovada. 100 milhões. Só no Brasil já morreram de Covid mais de 1.400 crianças. Se esse número não for suficiente
para acalentar, para acalmar a população, a classe médica séria. Adelane, tem muito médico que infelizmente está por aí falando coisa, ele não é dessa especialidade, ele não sabe nada de vacina, não estudou isso e está dando palpite como se fosse qualquer outro profissional. Quem tem que falar sobre vacina é quem entende de vacina, é quem trabalha com vacina. E a gente tem visto aí profissionais que, infelizmente, por viés político, está falando um monte de asneira. Eu, infelizmente, tenho que falar isso. Olha, como eu disse, né, se você não confiar no FDA dos Estados Unidos, se você não confiar na Agência Europeia de Medicamentos, se você não confiar na Agência Sanitária da Suíça, Agência Sanitária da Austrália, Agência Sanitária do Canadá, né, são países potências mundiais que estudaram profundamente essa vacina e falaram, ela é segura. Se a gente não confiar nesses órgãos, nós vamos confiar em quem? No médico que você viu, não sei aonde, não dá, é desproporcional. É totalmente desproporcional. Exatamente. Nós temos que confiar nas autoridades que entendem de verdade do assunto. Né? No Brasil, em nenhum momento a vacina foi aplicada enquanto estava na fase experimental. As pessoas gostam os negacionistas gostam de usar a palavra experimental para assustar. Em nenhum momento foi aplicada uma única vacina sem antes ter passado por todos os testes. É isso que está na nota técnica. Primeiro veio o registro da Anvisa. Só depois do registro que passou a vacinar. Então, assim, em nenhum momento as pessoas começaram a usar essa palavra exatamente de propósito, por má fé mesmo. É experimental, é experimental. Não é experimental. Tá? Ela nunca foi experimental. Até por isso que houve um registro da Anvisa, depois teve uma recomendação da Secovid. Essa recomendação é quando o Ministério da Saúde, veja, nós estamos num momento de politização total. O próprio Ministério da Saúde recomendou a vacina. Né? Nesse momento político em que nós temos um presidente que fala que não vai vacinar a própria filha, o Ministério da Saúde dele, o ministro dele, através da Secovid, recomendou a vacina. Foi isso que tornou a vacina obrigatória, através da interpretação do 14, parágrafo 1º, com a recomendação, né, da Secovid. Então, hoje, juridicamente, a situação é de uma vacina obrigatória, mas ninguém quer sair processando ninguém. É óbvio, isso é bom senso, o que nós queremos é resolver. O que nós queremos é que, como a Elis falou, nós assistimos esses dias uma pediatra, né, muito, muito reconhecida no país, em que ela deixou muito claro, né, nós precisamos, né, de ter uma maior quantidade possível de crianças, adolescentes, adultos, idosos vacinados para acabar de vez com a pandemia. É isso que tem acontecido. Eu vi esses dias na Dinamarca, por exemplo, tantas pessoas já são vacinadas que lá praticamente a pandemia acabou. Mas é um país, né? É um país totalmente desenvolvido, tem uma rede de saúde muito avançada e eles conseguiram atingir esse tipo de nível, né? Eu acredito que depois dessa live, quem ainda assim, estava com dúvida e pôde assistir, né? Vai ficar salva, vamos poder assistir. As pessoas que realmente não observaram esse lado legal, né? Também, hoje pôde tirar aí, esclarecer. Quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando. Doutora Elisiane, ela participou ativamente ali. Lúcia Cabral, obrigada pela participação de vocês. Pessoal, algumas pessoas, Luciana Alves, eu não vou conseguir ler e agradecer em nome de cada um. Algumas perguntas também que, porventura, né, fizeram aí, se vocês viram a Elise e o Dr. Sidney, fique à vontade para responder. Eu vi que Rofurlan mandou, acho que cumprimentou o senhor, viu, Dr. Sidney? Deve ser amigo do senhor. Enfim, pessoal, todos aí que falaram, que participaram, eu quero agradecer imensamente. Agradecer demais. Elis Sodré, vou devolver a palavra para você fazer seus considerandos finais aí. E o Dr. Sidney, claro, né, mais uma vez, muito grata, Dr. Sidney, por disponibilizar seu tempo, trazer esclarecimento, né, para nós, tecnicamente, juridicamente, a Elis também, porque eu sei que ela é muito ativa aí, né, na defesa aí das crianças, dos adolescentes, com bastante trabalhos bonitos, que a gente tem que fazer uma live só para ela contar as experiências dela, né, no Brasil e fora do Brasil. É uma mulher muito viajada. Eu quero agradecer de verdade a todos que cooperaram aí, mandaram seus posicionamentos, né?
Lúcia Cabral está dizendo que amou ouvir essas pessoas inteligentes. Obrigada, Lúcia Cabral, muito obrigada mesmo. Quero mandar um abraço para o Salmão, lá em Goiânia, que está nos acompanhando também. E vou devolver a palavra, então, para vocês finalizar, né? Eu vou começar pela Elis e daí termina com o Dr. Sidney. Fique à vontade, Elis. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha amiga Cláudia, de Uberlândia, que é conselheira tutelar, de Diálogos e Conexões. Um abraço, Cláudia. Mas eu queria concluir a minha fala fazendo uma homenagem, né? Quero render uma homenagem ao poeta, o poeta da liberdade, Tiago de Mello, que faleceu recentemente, né? Agora em 14 de janeiro. E Tiago de Mello é aqui do norte, é de Manaus. Então eu quero ler rapidamente para vocês o Estatuto do Homem, né, que é de Tiago de Mello. No artigo 1º diz assim: fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º, fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º, fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Artigo 5. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6. Fica estabelecida durante todos os séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7. Foi decreto irrevogável. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para sempre, desfraldada na alma do povo. Artigo 8. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 11. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que, por isso, é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com a imensa begônia na lapela. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. E, por fim, artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. O poeta Tiago de Mello nos decreta em seus estatutos a mais sublime das obrigações humanas, a esperança. Porque os grandes desafios que todos nós enfrentamos hoje são acreditar que, apesar de tudo, é possível encontrar o caminho para um presente de paz e recuperar o futuro. Obrigada. Muito lindo, muito lindo. Parabéns pela escolha aí da sua fala final. Muito legal. Então, eu vou dizer o seguinte, que um dos grandes artigos, né, talvez o principal artigo da Constituição Federal em relação à criança e adolescente é o artigo 227, né? O artigo 227 é aquele que assegura
determina ao Estado e à família, né, que garanta o direito à saúde. Nós estamos falando de vacina, né? Que garanta o direito à saúde de crianças e adolescentes, né? Esse artigo 227, o objetivo dele, né, então, é garantir, né, que a família e o Estado, né, de todas as formas possíveis, garantam essa saúde. Então, é importante dizer, Estado tem que proporcionar as políticas públicas necessárias, né? E nós estamos falando de vacina, então é oferecer a vacina, disponibilizar a quantidade necessária de vacina e família levar a criança para tomar a vacina. Então, o 227 é o artigo que rompeu, né? Que quebrou o paradigma do menorismo. É um momento em que o Brasil, né, através da Constituição de 88, falou, chega do Código de Menores, agora as crianças e adolescentes têm direitos próprios, agora eles são sujeitos de direitos. Então, é um momento muito importante da história do Brasil, e esse momento que a gente vive agora é bastante paradigmático, é um momento que as crianças, muitas delas querem tomar vacina, são detentoras desse direito, e alguns pais, né, exatamente por uma questão de política, de fake news, de informações desencontradas, não estão garantindo esse direito. Então, é um momento, sabe, muito perigoso, um momento que o Ministério Público brasileiro tem enfrentado, sabe, com uma certa dificuldade. Estamos tentando, de todas as formas, encontrar meios para resolver essa equação, né, da melhor forma possível. Então, esses direitos, né, segundo a Constituição, segundo decisões do Supremo, esse direito à saúde das crianças tem que ser garantido independentemente da vontade dos pais. Então, muitas vezes, o pai, por algum motivo, ele não quer que o filho, por exemplo, receba transfusão de sangue. Não existe, né? Muitas decisões judiciais, por exemplo, em relação a isso. O pai não quer que o filho faça uma cirurgia por um motivo religioso. Tudo isso já chegou no Supremo, né? E todas as vezes o Supremo disse: a criança e o adolescente, ela é detentora de direitos próprios. E ela tem o direito de ser salva, o direito de ter o direito à saúde, à vida, independentemente da O direito vontade à dos vida, pais. né? A vida e a saúde, né? Então, isso já foi decidido pelo Supremo inúmeras vezes, inclusive a questão da vacinação. O Supremo já decidiu que a vacinação é obrigatória. Então, eu acho que a fala final é de agradecimento, Adelaine, pelo momento, agradecer a Elis, né, pelas falas sempre tão poéticas, tão carinhosas, e tentar falar tudo, um assunto que é sério, que é polêmico, de uma maneira leve, de uma maneira que as pessoas compreendam, e que outras lives, né, de repente com profissionais, com infectologistas, com cientistas, né, também possam ser feitas para que as pessoas percam esse medo e entendam que o mundo inteiro está vacinando e que não há no mundo inteiro nenhum caso comprovado de uma criança que tenha tido qualquer tipo de reação grave ou óbito, nenhum. Entretanto, já tem mais de 1.400 óbitos de crianças que não tomaram vacina, contraíram a Covid. Infelizmente, os dados estão aí para quem quiser ver. Obrigado, Adilane. Obrigado, Elis. Boa noite. Bom descanso a todos. Muito obrigada. Que assistiram aí. Obrigada, Adelaine. Obrigada de coração por vocês terem, né, nos trazido todas essas informações, pelo tempo de vocês, pelo carinho de aceitar o convite. Muito obrigada, doutor Sidney e Elis Sodré, minha amiga querida. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer falar com todos vocês hoje e a todos que nos seguiram, nos acompanharam até agora. Muito obrigada, Tocantins TV, por nos fornecer espaço, né, para a gente alcançar mais pessoas e trazer informações tão relevantes, de extrema importância para todos nós. Muito obrigada, uma boa noite, que continue uma boa noite para vocês. Sexta-feira chegando, preparação para o Santo Sábado. Que Deus abençoe a todos e um bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.